E aí galera, meu nome é Alisson Dourado. Hoje iremos continuar com o tema de funções, onde vamos resolver um simples exercício, na qual vamos ver retornos de função e como passar parâmetros para essa função. O exercício proposto seria função chamada EPA, recebendo como parâmetro um número inteiro e retornar 1 se o número for par e 0 caso contrário. Bom, pessoal, para resolver esse exercício, vamos usar o compilador DevC++. Vamos abri-lo com um clique. Vamos em File, New, Source File. Vamos incluir as nossas bibliotecas. Vamos chamar a função principal main. Vamos chamar a função system para dar um pausa na tela. Bom, pessoal, a estrutura da nossa função principal já está pronta. Como vimos na aula anterior, para criarmos uma função, a nossa função tem que estar fora da função principal. A função principal só vai chamar a nossa função. Então, para criarmos, vamos criar fora. Analisando o enunciado da questão, observamos as informações que precisamos para montar a nossa função, como se tem retorno ou se não tem. Se não tiver retorno, vamos colocar void. Se tiver retorno, vamos colocar o tipo de retorno. No enunciado da questão diz retornar 1 se o número for par e 0 caso contrário. Então, sabemos que essa função vai ter retorno. E esse retorno é do tipo inteiro. Se vai retornar 1 se for par e 0 se for ímpar, então o retorno dessa função é do tipo inteiro. Então, vamos colocar int, o tipo de retorno. Segundo passo, vamos colocar o nome dessa função, que no enunciado também nos diz o nome. Função chamada EPA. Então, o nome da nossa função vai ser EPA. Essa função vai ter parâmetros? Sim, vai ter parâmetros. O enunciado diz, recebendo como parâmetro um número inteiro. Então, essa função vai receber como parâmetro um número inteiro. Então, vamos declarar uma variável do tipo inteiro. Então, vamos colocar int x. Vai receber como parâmetro um valor do tipo inteiro. Então, vamos criar uma variável chamada x que vai receber esse valor. Vamos abrir o escopo da nossa função com as chaves. Pronto, a estrutura da nossa função já está pronta. E o que essa função vai fazer? Ora, ela vai receber como parâmetro um número, vai analisar se esse número é par ou se ele não é, e vai retornar um número que corresponde ao enunciado na nossa questão. E você pode me perguntar, e como vamos fazer para saber se esse número é par ou não? Que tipo de processo vamos fazer para descobrir se o número é par ou não? Ora, o que é um número par? Um número par é simplesmente um número divisível por 2. Todo número divisível por 2 é par. E como sabemos se o número é divisível por 2? Ora, a gente vai precisar usar um operador chamado mod, onde esse operador retorna o resto da divisão de dois números. Então, se eu quero saber se um número é par, eu tenho que dividir esse número por 2, e se o resultado, se o resto dessa divisão for 0, quer dizer que esse número é divisível por 2 e automaticamente também é par. E como vamos fazer isso? Que operador é esse? Como vamos usar? Ora, se o número que vamos passar para a nossa função vai ser armazenado na nossa variável x, então podemos manipular a variável x que vai receber esse valor. Então vamos testar a variável x, que vai ser o número que vamos passar. Eu vou dizer, se x, que vai ser o nosso número, que vai ser passado como parâmetro para essa função, mod, esse é o operador mod,
representado como % na linguagem C. O operador mod, esse operador que vai retornar o resto da divisão desses dois números. Que número? O número que vamos passar como parâmetro e 2, para saber se ele é divisível por 2. Se ele for divisível por 2, esse número é par. Então, se mod 2, se o resto dele for igual a 0, já que esse operador retorna o resto da divisão, ele vai dividir o número que vamos passar como parâmetro, ele vai dividir por 2 e vai retornar o resto. Se esse resto for igual a 0, quer dizer que esse número é divisível por 2 e esse número é par. E se ele for par, o que é que ele vai fazer? Manda retornar 1. Então, se esse número mod 2 for igual a 0, ele é par. Se ele for par, ele vai retornar 1. Então, vamos chamar o return 1, ou retorne 1. Então, se esse número for par, retorne 1. Vai retornar para quem esse número? Para quem chamou a função. Essa função vai ser chamada onde? Na nossa função principal main. E se esse número não for par? Se ele não for par, quer dizer que ele é ímpar. Então, vamos usar o se não. Se não, return 0. Pronto, a nossa função já está pronta. Observe que quando chamarmos essa função, vamos passar um valor do tipo inteiro. Esse valor vai ser manipulado ou vai ser testado dentro da nossa função. Pronto, a nossa estrutura já está pronta. Temos o retorno, int, vai retornar um inteiro, 1 ou 0. Temos o nome da nossa função, é par, e temos o parâmetro do tipo inteiro, int x. Para chamarmos a nossa função epar, temos que passar um número, um valor do tipo inteiro. Então, vamos criar uma variável na nossa função principal para armazenar esse número, int num. Vamos chamar o printf, digite um número. Vamos chamar a função scanf para entrarmos com o valor dessa variável, %d indicando o tipo inteiro, o operador de endereço e o nome da variável. Então, vamos entrar com o valor nessa variável e agora vamos ver se esse número é par ou não. Observe que agora eu não preciso fazer o meu código dentro da minha função principal. Por quê? Porque eu já tenho uma função que me diz isso, se o número é par ou se o número é ímpar. Então, simplesmente, eu vou chamar a função. Então, o que é que eu vou fazer? Lembra que a nossa função retorna um número inteiro? Se ela retorna um número inteiro, eu posso manipular esse número. Como? Eu posso dizer, se é par, vamos passar por parâmetro um valor, no caso, o valor que nós digitamos, que é o valor num. Então, se essa função retornar 1, quer dizer que o nosso número é par. Se ela retornar 0, quer dizer que o nosso número é ímpar. Então, se é par for igual a 1, quer dizer que o nosso número é um número par. E se não é um número ímpar. Pronto, o nosso programa já está concluído. O nosso exercício já está concluído. Vamos observar com detalhes o que está acontecendo. Vamos colocar só um /n para quebrar a linha. Vamos vir em compile. Vamos digitar um número, 10. É par. Observe que na minha função principal, eu não precisei saber os detalhes de implementação que minha função epar usou para me retornar 1 se o número é par e 0 se o número é ímpar. Eu apenas chamei essa função. E com o retorno dessa função, eu pude comparar esse retorno da função com o valor 1. O epar num é igual a 1, o retorno que essa função epar vai me dar é igual a 1. Se for, quer dizer que esse número é par. Se não, quer dizer que esse número é ímpar. Observe como a função facilita o nosso código, como ele quebra o nosso código.
todo o processamento é feito na função EPA. Eu apenas mando o número, ele faz todas as implementações, todos os códigos necessários e me retorna o que eu quero. Vamos testar agora entrando com o valor ímpar. Vamos vir novamente em compile. Vamos entrar com o valor ímpar, o valor 53. Vamos analisar com detalhe o que o nosso programa está fazendo. Ora, eu digitei o número 53. Esse número 53 foi armazenado na minha variável num. Logo em seguida, eu chamei a função EPA dentro da minha estrutura condicional if e passei um valor para ela, um valor do tipo inteiro. Que valor? O valor 53, que está armazenado na variável num. Esse valor 53 foi armazenado na minha variável x, aquela variável que a minha função recebe como parâmetro. Então, esse valor 53 foi armazenado na variável x. Então, eu disse, se x mod 2 é igual a 0, 53 mod 2 é igual a 0, a divisão de 53 com 2, o resto dessa divisão é 0? Não, o resto dessa divisão não é 0. Se não é 0, ele vai me retornar 0. Então, essa função retornou 0. Retornou 0 para quem? Ora, para quem a chamou. Quem chamou? A minha estrutura condicional. Então, ela comparou 0 é igual a 1? Não. Se não é, imprima ímpar. Pronto. Dessa forma, eu posso usar essa função EPA em diversos casos, sabendo que ela me retorna um valor 0 ou 1. Observe que o exemplo que eu fiz foi só com número, mas eu poderia fazer esse exemplo com um vetor. Eu poderia povoar esse vetor com diversos números e testar de um por um usando a minha função EPA. Vamos ver como isso ficaria? Ora, vamos criar um vetor do tipo inteiro, vetor de tamanho 10. Vamos povoar esse vetor. Vamos usar a estrutura de repetição for. Vamos chamar a função de saída printf. Vamos chamar novamente a função scanf. Vamos dizer o tipo. Vamos chamar o operador de endereço. E aqui vamos indicar onde os valores vão ser armazenados. Vetor na posição i. Dessa forma, o nosso vetor vai ser povoado com os números. Logo em seguida, eu posso criar outra estrutura para percorrer nosso vetor e analisar quais números são pares e quais números são ímpares. Podemos fazer a mesma coisa que fizemos no exemplo passado. Vamos chamar a função condicional se. Então, se é par. Só que agora a gente não temos um valor, temos vários valores, temos uma cadeia de valores. Então, esses valores estão armazenados no nosso vetor. Então, se o meu vetor na posição i, que inicialmente é 0, for igual a 1, quer dizer que esse valor é par. Barra n, se não, ímpar. Pronto, da mesma maneira a gente pode fazer. Vamos carregar, vamos vir em compile. Vamos digitar os 10 valores. Pronto. Da mesma maneira, ele fez. Observe que chamamos a função só uma vez. Observe que não precisamos pegar número por número individual e fazer o código para saber se esse número é par. Apenas chamando a função, ela nos retorna. Se o número é par, retorna 1. Se o número for ímpar, retorna 0. Poderíamos colocar o número ao lado de cada nome
Para ficar mais explicado, ora, é só dizer que %d é par, %d, e no próximo parâmetro eu vou dizer que valor é esse que eu quero que imprima, onde o %d está localizado, que é o meu vetor na posição i. Da mesma forma, com o segundo printf, vetor na posição i. Então, o vetor na posição i, que inicialmente é 0, então o valor que está armazenado na posição 0 do meu vetor vai ser imprimido neste local. Da mesma forma, com o segundo printf. Vamos ver como isso acontece? Vamos em compile novamente. Vamos digitar os 10 números. Pronto. 20 é par, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 62 é par. Assim, concluímos mais um exercício. Aprendemos sobre retorno de função, aprendemos como criar uma função que recebe parâmetros de entrada e como passar esses parâmetros para a nossa função. Espero que tenha ajudado. Esse foi um simples exercício de funções. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está no início do vídeo. Você pode se inscrever no meu canal no YouTube. Pode deixar seus comentários. Podem deixar suas dúvidas. Nos próximos vídeos continuaremos com esse tema de função, onde vou resolver outros exercícios de função, mostrando qual é a diferença de função com retorno e sem retorno. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus.